Olá, leitores e leitoras de datasheet. Neste vídeo trago mais uma vez um componente super bacana que eu encontrei lá no catálogo da Mouser Electronics, que é o sensor de 6 eixos da Vert Electronics. Tá, 3 eixos a gente até entende, agora 6 eixos? Então, para entender a história desses 6 eixos, é melhor nada mais nada menos que ler o datasheet. Bora lá! Bem, devo confessar que quando eu vi a notícia desse componente, eu logo pensei, nossa, a Vert já conseguiu detectar outras dimensões. Porque afinal de contas, nós conhecemos os 3 eixos, que é altura, largura e comprimento. Mas aí você pega um sensor que mexe com 6 eixos, é natural pensar assim. Aí eu já corri lá para o datasheet e fui verificar aonde são os 3 eixos extras. E aí que está a sacada da Vert. O que eles fizeram? Eles tinham um CI que tem dentro dele um giroscópio, onde esse CI é capaz de detectar se um objeto está subindo ou descendo, indo para os lados ou indo para frente ou para trás. Então você tem um CI, ele é realmente muito pequeno, ele tem 3 por 2,5. E esse CI, por exemplo, pode estar dentro de um drone, e esse drone ele faz a detecção, esse CI faz a detecção do drone se ele está subindo ou descendo, indo para frente ou para trás ou indo para os lados. Até aí, tudo bem, são 3 eixos. Mas aí a Vert fez um up nesse tipo de CI, nesse tipo de sensor, e colocou um acelerômetro. E o acelerômetro é capaz de medir se ele está subindo ou descendo e a que velocidade ele está sendo feito isso. A mesma coisa, para os lados ou para frente ou para trás. Então você mede a direção e a velocidade. Dentro tem um sensor de temperatura que é justamente para você calibrar ou fazer alguns pequenos ajustes desse sensor quando passa o sinal, por exemplo, para um microcontrolador. Esse CI, já que você tem a calibração dele, ele tem uma resolução de mais 3% ou menos 3%. Então dá para ver que a precisão dele é muito grande e o tempo de resposta dele também é rápido, sendo que você também configura a frequência com que ele monta as mensagens e envia essas mensagens para um microcontrolador, por exemplo. Então, ele tem lá tanto o giroscópio como o acelerômetro, ele consegue formar uma cadeia de dados de 16 bits e essas informações são passadas. E aí você pode fazer os devidos ajustes. Você pode ter vários sensores, por exemplo, colocar um multiplexador. Esse multiplexador pode ser o TCA 9548A da Texas Instruments e ele captar todas as informações de diversos sensores que você pode colocar num determinado aparelho e ele fazer a multiplexação e jogar, por exemplo, para um microcontrolador, tanto via I2C como também SPI. O sensor em si também tem esse tipo de comunicação, então, ou seja, você não precisa ter, por exemplo, um multiplexador para jogar esses dados no microcontrolador. Você pode utilizar todas as portas possíveis que você tem no seu microcontrolador ou na sua placa de desenvolvimento e acoplar todos os sensores que nele cabem. E a comunicação é feita via I2C e SPI normalmente, assim como é feito no multiplexador. Pensando em microcontroladores, a Vert criou uma biblioteca, tá no GitHub, links aqui nas descrições, de todo um projeto feito para o Arduino. Se você tem um Arduino e quer saber como esse sensor funciona, ou quer fazer um projeto com sensor e mais um Arduino, então links aqui nas descrições, tem lá um datasheet, uma application note, onde tem um link para o GitHub também, com todas as bibliotecas necessárias para esse projeto. A Vert também tem uma placa de desenvolvimento para esse sensor. É uma plaquinha onde de um lado é o SPI, do outro lado é o I2C, e você pode plugar aí nos seus projetos ou na sua matriz de contato, lembrando que como se trata de um sensor de posição e aceleração, uma matriz de contato não é o meio mais plausível de você fazer um projeto, mas de qualquer forma vale a pena para você fazer um teste. Agora vamos ler o datasheet para puxar algumas informações interessantes sobre esse sensor. Lembrando que é da família WSense, né? O W vem de Vert Electronic e o Sense é de sensoriamento. Tem vários tipos de sensores muito legais, muito interessante para vocês conhecerem da Vert e está lá no catálogo da Mouser, tá? Então, puxando as primeiras informações sobre o giroscópio, nós temos uma precisão de mais ou menos 125 dps até 2000 dps e o acelerômetro aguenta de mais ou menos 2G até 16G. Então você vê que ele é bem parrudo para aguentar uma pancada de 16G. E a taxa de transmissão dele pode chegar até 6 kHz.
tá? Então é muita informação correndo aí do sensor para o seu microcontrolador, por exemplo. Faz até sentido, porque afinal, se você está trabalhando com um drone, a resposta tem que ser muito rápida. Por falar em drone, vamos falar nas aplicações. As aplicações, além do drone, pode ser aplicada em robótica. Vamos supor que você construiu um robô humanoide e você precisa monitorar a posição e a aceleração de cada parte do corpo desse androide. Então você precisa ter sensor em cada parte desse robô e todo o controle, todo o sensoriamento. Outro tipo de aplicação está na navegação. Então você precisa orientar carros autônomos ou movimentos de guindaste ou qualquer coisa que se mova para fazer o monitoramento de posição e velocidade é importante, e também para aquilo que não deve se mover. Aí você fala assim, tá, uma coisa estática? Às vezes sim. Você tem uma máquina que não pode, por motivo nenhum, sair do lugar. Por que não aplicar esse sensor que fica monitorando e qualquer deslocamento ele dá um aviso? Então, é um componente muito interessante. Eles conseguiram compactar 2 em 1, porque se você precisasse, até agora, desenvolver um projeto onde você precisaria de um acelerômetro e de um giroscópio, você teria que fazer esses 2 módulos à parte. Eles teriam que conversar à parte com o microcontrolador. A Vert conseguiu colocar esses 2 elementos num único CI, e aí você simplesmente tem o dado, onde tem a posição e a velocidade com que isso é feito, reduzindo o tamanho da placa, reduzindo o tempo de produção deste equipamento que você vai utilizar, esse giroscópio. Então, vários projetos, um deles poderia estar na sua pulseira do seu braço, onde você poderia medir a velocidade com que você irá deixar o like aqui nesse vídeo, pois assim a Mouser poderá continuar mandando componentes bacanas aqui no Instituto para podermos testar, analisar e trazer para vocês. E já aproveita, vai clicar no like, deixa lá, vê se está inscrito, né? Se tiver inscrito, se inscreve, que aí você já recebe as notificações também dos mais novos componentes lançados lá no catálogo da Mouser Electronics. Fico aqui e até a próxima com o Lendo Datasheet. Até mais!